Portanto, irmãos, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Mas diz assim muitas pessoas, irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesta noite: eu não perdoo. Muitas pessoas já vi dizer isso aí. Eu não perdoo. Mas, irmãos, veja bem, se você não perdoar, a palavra é bem enfática, Deus também não te perdoa. Por quê? Porque ele deixou um mandamento para mim e para você: perdoar o nosso próximo. Nós temos que perdoar aquele ao quem nós ofendemos. E vice-versa. O perdão ele é mútuo, irmãos. Quantas vezes nós vimos, não só na igreja, mas entre parentes, amigos, pessoas que não se falam há muitos anos, que tiveram alguma coisa entre si e algum dia se encontram. E Deus toca no coração para que uma peça perdão para a outra dos seus feitos, que um atingiu a outra. E elas se perdoam e dali para frente, como diz o livro de Salmo, são felizes. As pessoas mudam o seu jeito de ser. As pessoas realmente faz com que o seu viver seja melhor. A sua vida caminhe melhor. Eu já vi isso, irmãos. Pais dizendo, filhos dizendo: eu não perdoo porque ela fez isso, ou ele fez isso, aquele fez isso, aquele fez aquilo. Irmãos, sem perdão, ninguém entra no reino de Deus. É a palavra do Senhor que nos diz, irmão. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar para ser perdoado. Quando nós cometemos algo contra o nosso irmão, muitas vezes nós analisamos assim: ei, lembrei, faz parte dos 10 mandamentos, faz parte do decálogo que Moisés recebeu, né? Muitas vezes nós fazemos algo que está inserido ali. É pecado, irmãos. Se é pecado, você tem que pedir perdão. Nós ofendermos alguém, nós estamos pecando contra o nosso próximo. Aí entra a palavra amor. Por quê? Porque Jesus, nos 2 mandamentos, ele citou o amor. O amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Porque se nós perdoamos, nós estamos exercendo o amor. Se nós perdoamos, nós estamos colocando o amor em primeiro lugar. Por quê? Porque nós observamos quando eu e você buscamos os frutos do Espírito, né? O primeiro fruto do Espírito é o amor, né? E o homem de Deus chamado João, né? O profeta João, o discípulo João, o apóstolo João, falava sempre do amor. Falava sempre do amor, irmãos. Por quê? Porque o amor é a regra básica para um cristão viver. Sem amor perante Deus, perante o seu próximo, nós estamos pecando, irmãos. Esse amor ele tem que ser fluente. Você tem que sentir ele. Você tem que transmitir esse amor. E para perdoar, irmãos, nós temos que perdoar com amor. Perdoa de coração. É algo que a Bíblia diz, nós temos que jogar num mar de esquecimento. Isso é simbólico também. Este mar, porque o mar é profundo. De lá não vai sair, lá vai ficar. É isso que a simbologia do mar representa para nós. Neste caso, aquilo que fizerem para você, perdoe e deixe no mar de esquecimento, irmãos, né? Vemos também a palavra de Deus, irmãos, aqui, né? No livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 14. Mateus, capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: pois, se perdoarem uns aos outros as ofensas, o Pai Celestial também perdoa vocês. Olha só, irmãos. Mais uma vez, mais um versículo dizendo que se eu perdoar, o Pai Celestial me perdoa. Portanto, a ênfase do perdão, né, ou algo importante do perdão, é eu perdoar o meu irmão e o meu irmão me perdoar. Mas se você pedir perdão e ele não perdoar, irmãos, é ele com Deus. Você, como diz os irmãos, como diz as pessoas, já fez a sua parte. Você está fazendo conforme aprendeu na palavra de Deus. Quantas vezes nós vimos filhos não perdoando os pais, pais não perdoando os filhos, irmãos não perdoando irmãos. Irmãos, me diga uma coisa: se eu não perdoo, se eu
como diz as pessoas, não dou a mão à palmatória que eu errei. Como é que eu posso anunciar e falar das coisas que vem acontecendo no mundo, né, de hoje atualmente, e pregando o amor em seguida, irmãos? Não tem como, irmãos. Porque quando nós colocamos aqui nesta noite, conforme a palavra de Deus, neste perdão, ele tem que existir o amor. Se eu perdoo meu irmão porque eu amo ele, este amor, irmãos, ele tem que estar estampado em nossa face. Esse amor, irmãos, é aquele que você sente, não é o que o outro sente. O outro pode sentir o amor também, mas o amor, ele é incondicional para que nós podemos exercer o perdão. Não é aquele amor, muitas vezes, que você diz assim, eu amo minha esposa, a minha esposa me ama. Não é esse amor. É o amor fraternal. O amor de irmão para irmão, né? De pessoa para pessoa. Esse amor, irmãos, ele tem que vir em primeiro lugar para nós podermos perdoar. Porque se você não amar, você não vai perdoar. Se você não exercer esse amor, você não vai perdoar. Aí você diz assim, irmãos, você já citou vários versículos bíblicos, você já falou da parte de Jesus, mas como fica esse perdão lá no Antigo Testamento? Irmãos, no Antigo Testamento temos livro de Isaías, temos livro de Crônicas, irmãos, temos aqui no Novo Testamento Efésios. Irmãos, em toda a Bíblia, não vamos aqui citar 5, 6, 10, não vamos citar inúmeros livros do Antigo Testamento. Mas vários livros do Antigo Testamento falam através dos profetas. Falam através dos profetas maiores, dos profetas menores. Enfim, fala através daquele que Deus usava. Fala deste perdão, irmãos. Nós vimos algo interessante quando nós iniciamos aqui, né, a nossa fala sobre perdão e sobre desculpas lá no livro de Gênesis. Você pode ler depois, eu sei que não vai dar tempo de você ler agora, se você puder ler também, né? Vai escutando e vai lendo. No livro de Gênesis, no capítulo de número 3, e versículo 11 ao 13, se não me falha a memória, procure na Bíblia depois aí, o que Deus perguntou para Adão? O que ele falou com Adão? É um diálogo entre Deus e Adão. Adão, irmãos, não assumiu a sua culpa. Ele não assumiu que tinha errado. O que ele diz? Foi a mulher com que tu me deste. Como diz as pessoas, ele jogou a culpa em Eva. Eva errou? Sim. Mas ele também errou. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, irmãos. Nós queremos culpar a outra pessoa pelo nosso erro, pelo que cometemos. E nesta fala de Deus com Adão, Deus perguntou para ele, para ver o que ele ia dizer, porque Deus já sabia que ele também errou, que ele também cometeu um pecado. Mas porém, irmãos, Deus quer saber de nós. Deus quer que nós falamos. Por isso, se eu não falo com o irmão, se eu não peço perdão para o irmão, não tem como ser, irmãos. Não tem como ser. Nós temos que pedir perdão para o irmão e para a irmã. Olha só aqui, apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos lá em Colossos, capítulo de número 3, Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha só, irmão, preste bem atenção. Suportem uns aos outros e perdoem. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Que palavra, irmãos. Nós temos que suportar um ao outro. Muitas vezes você diz assim, eu não suporto aquela pessoa. Eu não gosto daquela pessoa. Irmãos, ensinamento do apóstolo Paulo para os irmãos, né, lá em Colossos. Com certeza lá em Colossos tinha alguém que dizia a mesma coisa. Os irmãos lá em Colossos diziam que não suportava o outro irmão, que não suportava o seu próximo. E ele ensinava conforme o Senhor. Então ele sempre dizia e sempre vai dizer na palavra de Deus que o apóstolo Paulo sempre se referia ao ensino de Jesus. Que o Jesus que falou, Jesus que admoestou, e ele apenas estava repassando aos irmãos o que ele aprendeu, né, da parte do Senhor Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite.
Nós estamos aqui repassando aos irmãos o que nós aprendemos da parte de Deus. E este perdão é importante, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, em momentos tão difíceis como o apóstolo Paulo nos admoestou. Isso é para nós, que nós um dia vamos passar tempos difíceis e trabalhosos. Nós estamos vivendo, irmão. E muitas vezes nós vimos aqui pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, esposa contra esposa, esposa contra sogra, e assim por diante. Familiares entre si. É bíblico, está no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus já falava sobre isso. Por isso que nós estamos sempre levando uma mensagem para que as pessoas possam refletir, analisar. As pessoas possam parar e observar como é que estão se portando no seu dia a dia, os seus atos e os efeitos desses atos que nós cometemos. Porque o importante para nós, irmãos, nós pensarmos antes de falarmos. Em breve nós vamos trazer aqui ensinos falando sobre isso. Por isso sempre fala para os irmãos que nos seguem, que estão ao sábado nos ouvindo. Todo sábado, irmãos, ouça aqui a palavra de Deus, o ensino diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus. Em momento nenhum nós vamos chegar aqui e falar de nós. Nós vamos estar falando aqui conforme a palavra do Senhor, baseado tudo na palavra de Deus. E você vai dizer, eu não sabia. Eu estava há tanto tempo, na casa do Senhor, há tanto tempo que eu aceitei Jesus, ou há tanto tempo que eu sou cristão. Mas, irmãos, eu volto aqui a repetir, todo o programa eu falo. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus. Leia as Escrituras. A palavra diz que para nós termos vida eterna, para nós termos conhecimento, nós temos que ler a Escritura Sagrada. Nós temos que ler a palavra de Deus. E a leitura, irmãos, da palavra de Deus nos enche a nossa alma. Nos traz um elevo espiritual. E é isso que nós estamos trazendo aqui nesta noite, da parte do Senhor. Mais um ensino da parte de Deus para mim e para você. Não pense não, irmãos, que nós não aprendemos também. Nós aprendemos também. A cada dia nós aprendemos com o Senhor. E nesta noite nós falamos sobre perdão. Que você reflita aí na sua casa, no seu lar, que você reflita onde você estiver sobre o perdão, sobre perdoar. Você pode às vezes estar se pensando, mas tem tantas coisas que eu gostaria de perguntar sobre perdão. Tem tantas coisas que eu tenho dúvidas sobre a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer aqui, irmãos, se você tem dúvidas, se você quiser perguntar, deixe a sua pergunta, Faça a sua pergunta, tanto aí no Face, Tanto nos telefones aqui que está à disposição, irmãos. Deixe a sua pergunta. Se você não perguntar hoje e esqueceu e quer perguntar durante a semana, pode ligar, pode passar, no WhatsApp da rádio aqui para o irmão João, e ele vai colher a sua pergunta e nós vamos responder, irmãos. Irmãos, eu volto a dizer para vocês, ouça conforme a palavra diz. Esta é a palavra da verdade. Nós temos que anunciar a verdade. Nós temos que falar da verdade. Nós temos que falar por parte, do Senhor Jesus, não da minha parte. Porque eu sou falho. Eu erro, Mas em todos os momentos temos que pedir perdão em primeiro lugar, nas nossas orações que nós lemos aqui nessa noite, ao Senhor Jesus. Peça perdão ao Senhor Jesus. Peça perdão ao seu irmão se você errou contra ele. Vá até ele. A Bíblia diz que nós temos que ir até ele. E uma parte bíblica também nos fala, irmãos, que nós temos que ir até nosso irmão. Se possível, dependendo da situação, com 2 ou 3 testemunhas. Se ele te ouvir, você ganha ele. Mas se ele não te ouvir, isso aqui nós estamos falando no seio ministerial, no seio da igreja, Apresenta ele àquele que está à frente do trabalho, para que tome uma providência. O que é isso, irmãos? Muitas vezes surgem problemas. Sempre no meio da sociedade tem problema, irmãos, Então você tem que tomar a posição conforme a Bíblia nos diz. O que você quiser saber do nosso dia a dia, sobre a nossa vida aqui na terra, é perante a palavra de Deus. Não tem outra, irmãos.
Portanto, que nesta noite, nós estamos já avançando ao nosso término do programa, eu gostaria que você ficasse com esta palavra de perdão, irmãos, né? Portanto, que você, nesta noite, possa, né, ter recebido da parte do Senhor Jesus esta palavra. E que a partir de hoje, você possa, muitas vezes, até mudar a forma de você pensar sobre o perdão e sobre a desculpa, né? Nós vimos aqui, eu citei, Adão dando desculpa. Não foi perdão que ele pediu ao Senhor, não. Ele deu desculpa. Portanto, ele errou e colocou a culpa em outra pessoa. Comumente muitas pessoas fazem, irmãos, né? Mas o nosso Deus é todo poderoso. O nosso Jesus Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário, ele tem poder para perdoar. Ele tem poder para te elevar ao patamar de um dia você estar na glória com ele. Mas isso depende de cada um de nós. Depende de mim e de você. E a salvação é individual. Portanto, não deixe para trás. Se você tem algo contra alguém, vá lá, peça perdão. Reconcilie-se, a palavra diz, reconcilie-se com ele. Até mesmo se você estiver na casa do Senhor, tiver algo contra o seu irmão, reconcilie com ele primeiro, antes de dar a sua oferta, antes de participar da ceia do Senhor. Se você está nos ouvindo nesta noite e é servo do Senhor. Que Deus abençoe cada um nesta noite. Eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que nos ouviu e nos assistiu nesta noite. Que o Senhor Jesus possa abençoá-los grandemente. Eu queria aqui citar, né, o nosso irmão Carlos Gomes, que sofreu um acidente, está na Santa Casa. Ele fez um pedido de oração. Que maravilha, irmão, né? Pedindo oração. É nesses momentos, irmãos, nós temos que unir a nossa fé para que o Senhor possa abençoar as pessoas. Porque nós servimos a um Deus de perto e um Deus de longe. E nesta noite nós vamos aqui fazer uma oração também especial ao nosso irmão Carlos Gomes, que está ali na Santa Casa e sofreu um acidente, né? Para que Deus possa restaurar, para que Deus possa abençoar, que ele saia dali, né, com vida, que ele saia dali bem e estará louvando e adorando ao nosso Deus. Feche seus olhos juntamente com o meu aí, aonde você estiver. Nós vamos aqui nesta noite interceder e agradecer ao Senhor nesta noite. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estamos aqui mais uma vez adentrando até o santo templo nesta noite, Senhor. Lhe pedindo, meu Deus, as suas bênçãos sobre o nosso irmão Carlos Gomes, que está ali na Santa Casa, meu Deus. O Senhor conhece a ele, o Senhor conhece a sua vida, meu Deus. Ali ele sofreu um acidente, meu Deus. Mas eu confio e creio que a tua palavra é fiel e verdadeira, e tu és médico dos médicos, Senhor. Eu entrego ele nas suas mãos nesta noite, Senhor. Eu entrego, Jesus amado, a sua saúde nas suas mãos, Senhor amado. Visita ele, Senhor amado. Estende as suas mãos sobre a sua vida. Deus de poder e glória. Abençoa também, Jesus, aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquele jovem, aquelas pessoas que nos estiveram nos assistindo e nos ouvindo nesta noite, Senhor. Abençoa o seu lar, a sua família, que a cada dia mais possamos, meu Deus, pedir perdão a quem nós temos ofendido e que nós possamos também, meu Deus, estar sempre se humilhando diante da tua mão potente, meu Deus. Abençoa o teu servo irmão João, a sua esposa, sua filha, abençoa toda a Rádio Voz Amiga. Que a cada dia mais possamos estar aqui na tua casa, anunciando a tua palavra, Senhor. Estende as suas mãos nesta noite, nós estamos pedindo, abençoando a cada família, a cada lar. Visita os lares nesta noite, Senhor amado. Abençoa nossa cidade, abençoa as nossas autoridades. Estende as suas mãos, meu Deus, nós te pedimos e te adoramos nesta noite, porque tu vive e reinas para todos sempre. Amém. Fique com um lindo louvor nesta noite, em nome de Jesus.